A live de hoje, cuidando de si. E vocês são experts no assunto, principalmente essa coisa do cuidado de si e do próximo. E vocês falam muito bem sobre isso, que o Rossandro, principalmente, que não cuidar de si significa uma forma de autodestruição, né? Uhum. Então, o Haroldo também fala muito sobre isso, como cuidar de si, meditando, como é que é. O Jaime fala sobre a questão da empatia nos dias atuais. Então, comecemos a nossa live. Querido Rossandro, você que está aqui do meu lado, em cima na tela, pode começar. Sim. Olá, bom dia, Valesca, bom dia, Jaime, bom dia, Haroldo. Uma alegria, bom dia a todos que estão nos escutando, nos vendo, nos ouvindo, né? Por todas essas transmissões, aqui minha canequinha da Web Rádio, aqui, Haroldo, do nosso evento. Nossa, essa dá um abraço pro Rubens logo. Já começa mandando um abraço pro Rubens e pra Divina. Então, espero que não venha a segunda onda do vírus em janeiro e a gente se veja em Uberlândia, com certeza, né, para matar a saudade. Mas, Valesca, esse movimento do cuidar de si é um movimento que remete muito à construção do indivíduo, tanto do ponto de vista espiritual, como ele se percebe, como ele tem consciência de si, porque não tem como você cuidar de um ser que você não tem consciência sobre ele. Essa consciência ela é construída ao longo das existências. Nós temos uma visão enquanto espíritas que não é apenas os eventos dessa vida, os traumas infantis que vão determinar nossas competências de desenvolver a autoestima, o amor próprio, mas ao mesmo tempo não negamos o impacto que isso tem. Então a obra de Jung, de Freud, de vários pesquisadores mostram que aquilo que acontece na infância é decisivo sobre a forma como o indivíduo vai se enxergar. Então, por exemplo, indivíduo que sofreu sensação de abandono, de não cuidado, e que, na verdade, é a maioria das pessoas, porque os nossos pais são pessoas imperfeitas, e aqui não cabe nunca uma acusação, mas entender como também nós falhamos nas nossas relações, entender que esse lugar que vai gerar uma falta em nós, ao mesmo tempo aponta para uma necessidade de fechar essas questões dentro de nós, e se esse cuidado nos faltou, em vez de ficar, como Joana de Ângeles nos diz, não, em vez de ficar culpando os outros, ou culpando-se, se responsabilizar a partir desse momento sobre a própria existência, se assenhorar desse processo, tomando consciência dele, de várias formas, né? Até a proposta de Santo Agostinho, de à noite fazer aquele checklist, analisar atitudes, posturas, usos e costumes, para construir novas possibilidades, mas ao mesmo tempo lembrando, tendo a paciência, que eu acho que é muito determinante, porque quando a gente vai falar de autocuidado, de auto-amor, a gente também tem que falar de uma certa compaixão para conosco mesmo. Porque, inclusive, Emmanuel diz em Pensamento e Vida que ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, assim, de pronto. É preciso, então, que a gente vá construindo essas possibilidades, construindo esses... Vamos colocar de uma linguagem popular para as pessoas entenderem? Vamos construindo, baixando esses aplicativos no nosso smartphone mental, para que a gente possa ter essas habilidades, né? Entender que são indas e vindas, e que mesmo essa criança que falta, essa falta infantil que tem em muitos de nós, ao mesmo tempo ela aponta para um recurso que temos que desenvolver em cada um de nós, mas ao mesmo tempo ela provoca um desenvolvimento e uma busca do sagrado, uma busca muitas vezes que quando o indivíduo se frustra com as figuras parentais, muitas vezes ele faz uma migração positiva num processo de sublimação, que é apontado por Freud, por exemplo, não nessa perspectiva, mas sublimação enquanto conceito, mas quando nós, nessa decepção com essas figuras, diante da fragilidade que elas têm, como nós também temos, nós projetamos então nossas expectativas, esperanças e anseios na perenidade de Deus. Porque a gente tem uma sociedade, já me fala muito disso, uma sociedade do mundo VUCA, né, completamente volátil, inconsistente, imprevisível, mas aí a gente, nesse mundo que ainda é mais vulnerável, quando o Zygmunt Bauman vai chamar de modernidade líquida, assim, a gente percebe que mais do que nunca, sobretudo agora que dentro da pandemia, do isolamento social, todas as nossas feridas individuais, familiares e sociais estão sendo expostas, mais do que nunca, diante de tanta instabilidade, projetar significativamente parte da nossa constituição psíquica no sagrado, em Deus, que é perene, enquanto que o mundo é volátil, dá certamente um ponto de apoio para começar esse processo, né, desenvolvendo intimidade com ele e conosco. Com Deus é até mais fácil, porque Deus é perfeito e a gente ama. O problema é esse não amor que faz com que a gente tenha uma dificuldade de amor próprio. Vou colocar agora um meme da internet para passar a bola para os meninos. Que eu recebi um que foi assim:
A mulher dizendo para outra, mulher, pelo amor de Deus, tem que abrir logo o comércio, tem que abrir o shopping, eu preciso sair de casa, eu não aguento mais. Aí a amiga fez, amiga, faz isso não, aproveita esse momento que a vida tá te chamando para te conhecer. Ela respondeu, eu já me conheci, odiei, eu quero ir pro shopping. Então, obviamente, é mais ou menos uma dinâmica muito humana que a gente está construindo essas possibilidades. Uma coisa interessante aí que você falou, antes dos meninos entrarem, é sobre essa criança, né, da gente, e que agora na pandemia nossas feridas estão expostas. A gente está tendo que se encarar nosso próximo, mais próximo, aquele que convive com a gente, que teoricamente não estava convivendo, porque cada um ia para o seu ritmo. Então, como a gente conversar e tentar melhorar essa criança, Rossandro, sem fazer como muita gente está dizendo, inclusive memes na internet, né? Depois da pandemia vai estar todo mundo obeso, vai ter que ter cirurgia do SUS aí de redução do estômago, porque as pessoas estão ingerindo, né? Comendo muito, principalmente doce, que tem a ver também com carência, com afetividade. Sim. Como é que a gente faz isso? Primeiro, quando a gente tem que dar um lugar e uma escuta para essa criança interior que clama por ser percebida em cada um de nós. Primeiro, dizer que nós já vivíamos em isolamento tecnológico. As famílias viviam em casas, presentes, mas isoladas tecnologicamente. Ironicamente, essa tecnologia está sendo usada agora de uma forma mais positiva para nos aproximar. Talvez porque no primeiro momento a gente cansou de tanto ver notícia, de tanto ver série, de tanto ficar na internet, e finalmente começou a aceitar, e eu tenho dito muito insistentemente em várias lives que eu tenho feito, não convite da vida, porque convite eu posso recusar, mas uma imposição da existência para ir para dentro de cada um de nós. E aí, muitas vezes, encarando essa falta, essa fragilidade, a gente quer recursos compensatórios. Então, assim, no momento em que a gente se enxerga, há uma dor, porque a ferida narcísica aparece, ou seja, aquele ideal do ego que eu tinha montado sobre mim mesmo, aquela imagem, às vezes, que eu tinha montado, às vezes, passa aquela fala santa que a gente tem, querido irmão, que não corresponde a uma realidade ainda íntima, é um desejo, isso não é falsidade, é um desejo que a pessoa tem, mas ainda não é aquilo que ela é. Então, nessa busca, ela encontra certas incoerências psicológicas e como a gente está com pouca gente, porque a gente está num convívio muito próximo de casa, fica difícil ficar projetando nos outros o tempo inteiro, fugindo, usando um mecanismo de defesa do ego, que é uma tentativa muito infantil de não localizar em si a dor e o defeito, projetar no outro. Como o outro está lá e só um ou dois na sua casa, termina que esse outro diga, acabou, não vou ser tua tela de projeção, isso não é meu, não te pertence. Isso não é dito nem de forma tão consciente, mas o outro também cansou. Você tem que voltar para si. Quando você se enxerga naquela dor, aquilo consome você, e aí você, obviamente, tem que ter algum recurso compensatório. Estou falando aqui de um projeto bem inconsciente. Mas fora isso, também é a ociosidade gigante que a gente está tendo. Então, assim, você termina indo para a geladeira como se fosse uma programação de TV. Você abre como se fosse mudar a programação e aparecer coisas que não tem. Quem já fez isso? Abriu 3 vezes, como se quando abrisse de novo, finalmente aparecesse um pudim que não tinha antes, né? E ir para o supermercado é algo tão fantástico, porque é a única coisa que a gente faz que parece que virou, sabe, a grande viagem da gente do supermercado para a farmácia, né? Você está se arrumando, né? Então a gente tem, na verdade, essa compulsão alimentar e as outras compulsões de fuga, elas são etapas que a gente tem que entender com muito carinho em cada um de nós, perceber isso e apenas, não novamente se culpar, não se maldizer, mas apenas se conhecer, se perceber e construir, sabe, essa ponte com tua criança interior para que você acesse dentro de você esse sagrado que sempre existiu. Legal. Haroldo, querido, como cuidar de si nessa época tão difícil que a gente está mal dando conta, né? Não, é isso que o Rossandro disse, né? E numa fala, o Rossandro começou falando sobre a nossa condição de espírito imortal. E tem umas coisas que a gente precisa começar a raciocinar com os princípios da doutrina. Não é? Ser co-criador, ser um espírito criado por Deus, co-criador, significa várias coisas. Primeiro, significa que você é incondicionalmente amado. Então, Deus nos dota do que Ele tem de melhor. Porque ao nos criar, Ele nos dota dos atributos dEle.
não no nível absoluto, no nível relativo, mas dos atributos dele. Então, todos nós aqui somos dotados das faculdades divinas, né? É o que o Emmanuel fala lá no capítulo 30 do Fonte Viva, né? Educa. Nós também trazemos o gene da divindade. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Então, esse é um ato de amor, e a religiosidade, o caminho do espírito, através da espiritualidade, da religiosidade, é ele perceber esse amor. E isso vai demandar milênios e milênios de evolução. Porque não é uma percepção intelectual. Nós espíritas, o Rossandro falou isso muito bem, nós espíritas temos essa percepção intelectual, mas a gente demora muitos milênios para sentir isso. Sentir que você é amado. Ponto final. Ponto final. Não importa o degrau da evolução, não importa se você está dando conta de resolver suas questões, não importa se você está compreendendo a vida, você é incondicionalmente amado. Não é porque você vai se aperfeiçoar espiritualmente que você vai ser mais amado. Não existe isso. O amor de Deus é absoluto, constante e incondicional. Por outro lado, ser co-criador significa que nós não somos Deus. Nós não somos o ser absoluto. E isso, a encarnação, ela nos mostra. Então, isso tudo que o Rossandro falou, encarnar, ter paz, experimentar o abandono na infância, experimentar a doença, o envelhecimento, a morte física, a morte dos seres que a gente mais ama. Isso nos mostra a fragilidade de ser criatura. Então, o que eu acho que é o grande desafio, um espírito puro, na minha percepção, é um espírito que conseguiu equilibrar a compreensão de que ele é frágil com a compreensão de que ele é co-criador. Então, como é que eu vejo isso? Eu vejo Jesus no Monte das Oliveiras, no horto, chorando, né? Porque a gente tem uma impressão muito hollywoodiana de Jesus. Ali nós temos um Cristo planetário, co-criador, de posse de todas as potencialidades, porque ele curava um leproso, curava um cego, mas ali nós temos ele acolhendo o estatuto de criatura. Ele nos dizendo, eu não sou Deus, eu sou filho, eu sou criatura. Esse é o grande desafio espiritual aí, né, da gente, né, Rossandro? Né, Jair? Esse equilíbrio. E Haroldo, naquela live que nós fizemos, você falou uma coisa muito interessante. Nós espíritas, e inclusive também outras religiões, estudamos muito. Temos toda aquela teoria, coisa da fé raciocinada, e às vezes não praticamos na nossa vida. Não adianta você saber tudo de cor, ter lido as obras básicas todas, e não sentir Deus em você, aquela questão da fé, né? Então, como você, o Jaime também, por causa da empatia, o Rossandro com a psicologia, como a gente pegar essa teoria, essa fé raciocinada e colocar dentro da gente, sentir. Porque eu vejo pessoas que estudam a vida inteira, 40 anos, a doutrina ou a Bíblia de outras religiões, faz aquela caridade que tem que fazer, faz as ações, mas por dentro é aquela pessoa amargurada, doente, cheia de problemas, porque não conseguiu acessar através da teoria e da lógica a si mesmo. Então, queria que você falasse um pouco. Valesca, eu não vejo assim como conhecer e agir como uma oposição, eu vejo como um percurso. Uhum. Os Espíritos dizem lá no Livro dos Espíritos, né, Jaime, né, Rossandro? Eles dizem assim, o progresso moral segue o progresso, né? Progresso intelectual precede o progresso moral. Mas o moral nem sempre o segue imediatamente. Então, o que os Espíritos estão dizendo para a gente? Qual que é o processo? É igual fazer um macarrão. Primeiro eu tiro, pego o macarrão, esquento lá a água. Então, a primeira coisa é assimilar um conteúdo novo. Então, esse é o progresso intelectual.
nós precisamos incorporar novas maneiras de pensar, novas maneiras de enxergar. É por isso que a gente assiste uma live do Rossandro, uma live do Jaime. É por isso que a gente procura outras pessoas para falar, poxa, como é que o Rossandro está vendo isso? Como é que ele está encarando aqui? Entende? Porque como que eu vou mudar um comportamento, um modo de sentir, se eu não incorporei uma perspectiva nova? Então, é natural isso. O que não é natural é o processo parar aí. Estacionar, então, exatamente. Uma vez assimilado, eu preciso dar continuidade. Então, eu vejo uma fórmula que está lá no livro Renúncia, que é a fórmula da Alcione. Ela diz assim, com relação à mensagem do Evangelho. Porque ali ela não estava dizendo do Evangelho Novo Testamento. Ali ela estava falando do Evangelho enquanto lei divina. Ela fala assim, a mensagem do Evangelho precisa ser conhecida. Precisa ser conhecida. Que é o que o Rossandro falou. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou me transformar se eu não me conheço? Né, Rossandro? Ele acabou de falar isso. Então, a mensagem precisa ser conhecida. Depois, ela precisa ser meditada. Então, a meditação é uma ruminação. Ela é uma absorção mais profunda. Porque ela usa não só os aspectos intelectivos, mas ela utiliza outras percepções, como a intuição, por exemplo. Depois, a mensagem precisa ser sentida. Isso precisa ir para o meu sentimento. Aí entra o Jaime aí. Isso precisa ir para o compadecer-se, para a empatia. Eu preciso sentir. E uma coisa que eu acho que é importante, sabe, Haroldo, isso que você está falando, que tem todo sentido, né? É que, naturalmente, nesse processo, o fato de conhecer não implica que imediatamente eu vou fazer correto. Eu pego, por exemplo... É um ciclo, né? Porque às vezes a gente primeiro usa mal a coisa. Você imagina, por exemplo, a energia nuclear, a primeira utilização foi explodir Hiroshima e Nagasaki. Tipo, conhecimento sem a moral que gera o equívoco. Mas a gente aprende, porque a gente tem a lei do progresso, que mesmo com a dor, que é o que está acontecendo agora, força esse processo. E hoje a gente, com a energia nuclear, mais salva vidas com a radioterapia do que matou naquela época. Então, entender também, e aí a empatia para consigo mesmo, né, Jaime? Ou seja, entender que nesse processo, Haroldo, é muito comum, e a gente fala de nós mesmos, a gente não está falando dos outros aqui, que nesse processo, às vezes a gente vai usar conhecimento equivocadamente, mas depois vai se corrigir, porque esse germe divino que há em nós vai chamar a condição sélfica para dizer, olha, Hélio, amadurece, né? Se enxerga nessa condição maior, e a gente tem paciência no processo com a gente, inclusive porque é reconhecendo essa queda que cada um de nós tem no processo, que é apontada ali na cena da mulher adúltera, quando Jesus convida a multidão a enxergar a própria sombra que estava projetando nela, é que também nessa fragilidade que você colocou, tão bonito, tão belamente aí, com Jesus nas oliveiras, ali no Monte das Oliveiras, vendo a seu lugar bem constelador, né? Eu sou filho a um Deus, eu tenho que aceitar minha fragilidade. É que reconhecer isso e reconhecer essas sombras, isso nos torna muito fraternos e irmãos. Porque tira de mim o senso de julgamento. Emmanuel fala no Pensamento e Vida que o conhecimento precede a sabedoria, no capítulo Instrução. Ou seja, como Haroldo falou, a gente precisa conhecer e reconhecer o nosso lugar. Mas a sabedoria, ela só vem depois que a gente adquire essa percepção do conhecimento. E às vezes a gente se cobra, porque efetivamente é muito mais fácil você pegar livros, o conhecimento ele está mais disponível do que a possibilidade do avanço moral. Exemplo, é fácil você pegar livros, estudar tudo, decorar, saber todas as perguntas do Livro dos Espíritos decoradas e citá-las bravamente, só que até isso virar uma transformação no seu comportamento, tem uma outra caminhada. Só que a gente também não pode se angustiar com isso. Porque faz parte, o Haroldo acabou de falar, que é um processo. Agora, quando a gente se reconhece na condição de criatura, como o Rossandro estava falando aí, no nosso posicionamento até da constelação como filho, como criador,
O ponto X é porque, via de regra, esse reconhecimento como criatura, esse reconhecimento da nossa fragilidade, ele vem por meio da dor, ele vem por meio das nossas angústias parecidas com o que a gente está vivendo agora, porque sozinho, sem uma previsibilidade de futuro tão nítida como a gente está acostumado, então a gente encontra os nossos abismos anteriores. Só que a gente acha que Deus ele vem até nós naquela hora do louvor, naquela hora que nós estamos mais fragilizados e, via de regra, colocamos o posicionamento da prece para nos conectarmos com o Criador, a gente acredita que Deus sente essa presença de Deus lá no abismo. Só que Deus sempre esteve do nosso lado. Nós é que buscamos a Deus quando esvaziamos o coração da gente de todas as outras prioridades que nós temos na nossa vida. A gente está cheio de plano material, a gente está cheio de plano de divertimento, do trabalho material, de outras prioridades que a gente elege na frente da nossa espiritualidade e de Deus. Agora, é para a gente se perguntar nessa parte do conhece a si mesmo o tempo todo, e não só quando a gente está com esses abismos. Deus é uma prioridade na nossa vida? A espiritualidade é uma prioridade na minha vida, ou ela é alguma coisa que está ao lado e que nós cuidamos ao mesmo tempo que estamos cuidando de outras coisas? Ou é só uma experiência de final de semana para muitos, né? Ou é uma experiência, porque nós somos a prioridade de Deus. Ele nos buscou para protagonizar o movimento de transformação da Terra como trabalhadores da última hora. E ele sempre reconheceu as limitações da gente e as impossibilidades. Ou seja, Deus acredita na gente não por causa do que somos, mas por causa do que nós podemos ser. Ele nos deu até a tarefa de apóstolo, mesmo sabendo de todas as nossas impossibilidades. Só que Deus, ele não está a serviço das nossas quedas. As nossas quedas é que estão a serviço da providência divina. A gente não pode esperar cair de novo, se sentir triste de novo, se sentir angustiado, como nesse momento coletivo da pandemia, para poder convocar Deus para participar da nossa vida, para estar dentro do nosso coração. A gente precisa eleger Deus como prioridade na nossa vida, porque assim essa conexão deixa de ser conveniência. Você falou desse processo aí, Jaime, eu fiquei lembrando, Haroldo, da prece de Ismaila, né? Ó Senhor Supremo de todos os mundos, né? Ela diz assim em algum momento da prece: que seja para teu coração cada dia o nosso primeiro pensamento de amor. Nossa, então, Deus, quando você imagina assim que a gente estava num automatismo de acordar e olhar o WhatsApp, né? Você imagina que a gente estava dominado pelo mundo material e meio que há um saculejo. Eu não sei, Haroldo, se aconteceu, acho que sim, Jaime e Valesca. Assim, os últimos contatos de novembro para cá com a espiritualidade, assim, em alguma instituição, quando a gente ia tomar um passe, abrir uma comunicação, era de alerta para esse momento. E teve uma aqui em janeiro, para mim, foi claramente: preparem-se, que vai vir uma onda de dor coletiva importante e necessária. E até eu fiquei assim, na reunião, fiquei assim, dá pra dizer detalhes, dá pra dizer coisa, só que dentro de mim, né? Dá uma spoiler aí. Dá um spoiler. Dessa série, como é que vai ser? Dá um spoiler. Né? Mas, obviamente, que é essa experiência que já me estava chamando aí, que é uma experiência do deserto. Haroldo, você sabe muito bem disso, como uma pessoa que estuda muito, né, o judaísmo e o cristianismo, que o deserto é um lugar que nós somos levados para se desidentificar com tudo que nos afasta de Deus, com essas prioridades que não é a prioridade da nossa existência, para reconectar. Então é como se ele dissesse assim: filhão, vem cá lembrar do nosso compromisso, do que te faz estar aí, do como o que você tem para fazer tem muito mais a ver com um processo de um projeto de eternidade do que uma visão de curto prazo. Agora, a grande dificuldade nesse processo de cuidar de si mesmo é cuidar de si mesmo levando em consideração não somente esse curto prazo, né? Porque, claro, a gente sabe, quando a gente vai colocar qualquer hora que você está na internet, cuidar de si mesmo, vai sair, durma bem, coma de forma equilibrada, faça exercício. Isso é o clássico, mas é um clássico do cuidar de si mesmo para
para, claro, cuidar do avatar é importante para poder cumprir a tarefa aqui, mas a gente tem um projeto de eternidade que nesse cuidar de si mesmo inclui, quando Haroldo dizia, Deus ama incondicionalmente, independente da evolução, e eu acho interessante porque às vezes as pessoas imaginam que Deus ama mais Chico Xavier do que a mim. Talvez porque ela pense, né, esse movimento, né? É como se essa é uma visão de um pai humano que, por exemplo, se o filho tira notas melhores, ele vai achar aquele filho melhor do que o outro filho que não está dando trabalho na escola. É uma visão, a gente não conseguiu ainda, né, além de não perceber o amor de Deus, a gente tem horas, quando você fala muito, Haroldo, da internet, né, que a gente tem internet de escada, cai muita conexão, né? Ele tá lá com a fibra ótica à nossa disposição, mas a gente usa a internet de escada. De vez em quando a gente acessa, entra naquilo que a Mano chama de estado de prece, aí a gente faz, quando eu tô assim nesse estado de prece, que eu tô numa conexão, eu faço congela, fica assim, consegue ficar assim. Congela a tela. Aí basta sair no trânsito, uma pessoa dá uma trancada que a conexão cai, meu amigo, você volta para o seu ego rápido, infantil, né? Então, esse processo de conexão com Deus, além de se perceber esse amor de Deus, ele passa por uma necessidade de se achar merecedor do amor. E aí eu acho que tem uma coisa que é importante a gente falar, e essa doutrina extremamente lúcida, consoladora, que vem desmistificar o fato de que durante muito tempo os discursos, né, e as narrativas religiosas provocaram mais culpa e afastamento, criando padrões estereotipados, uma reedição do farisaísmo, muita forma e pouca aceitação da humanidade, que gerou mais culpa. Tanto que foi feita uma pesquisa, Haroldo, mais ou menos nos anos 90, sobre crianças nos Estados Unidos, porque estavam percebendo que estava tendo muita fobia e muito medo nas crianças. E aí eles... Por que medo? Criança era muito mais comum a criança ser mais relaxada. E quando eles foram pesquisar, descobriram que as crianças estavam desenvolvendo medo de Deus. O objeto do medo das crianças era Deus. E aí eles foram pesquisar a forma como Deus era apresentado para as crianças, nas suas muitas experiências de fé, era de um Big Brother punitivo. Um ser que olhava a tua queda para dizer, você caiu. Não havia o acolhimento que a gente encontra no Evangelho, exatamente. Então, por exemplo, se esse é o Deus que eu vejo, eu não vou me amar nunca. Porque eu vou cair. É um Deus que olha a minha humanidade como objeto de punição e de degradação moral, e não como um processo, como você colocou, Haroldo. Um processo é como um pai que punisse um filho que tentando andar cai. É como um pai que punisse uma filha que tentando ler gaguejasse. É impossível, né? Você que toca um violãozinho, quando você está aprendendo a tocar, é como se o professor te punisse porque você não está ainda com a habilidade de um violonista de 10 anos. Exato. Né? E quantos de nós não aprendem muita coisa por isso, né? Porque a gente, às vezes, o cara não pune, mas tem um olhar de repreensão, assim, você não tocou bem, você não pronunciou bem o inglês, o cara já travou, porque ele já tem essa visão punitiva de si mesmo. É a educação que não funciona. O Jaime falou uma coisa interessante sobre essa conexão com Deus, né? Talvez, por exemplo, um exemplo prático, eu tenho uma amiga, uma senhorinha, tem 70 anos, e ela estuda e lê, faz tudo. E um dia desse ela conversando comigo, disse, menina, ontem eu não consegui me conectar com Deus, porque eu não consegui assistir live, nada, eu fiquei sem internet, sem energia. E aí eu pensei, gente, as pessoas usam muito atalho para chegar até Deus, né? Eu só vou me conectar se eu ouvir uma meditação, se eu ouvir uma live do Rossandro, do Haroldo, ou se eu ler o Evangelho. Talvez se a gente colocasse Deus como aquele amigo oculto que a gente tem na infância e tirasse ele aqui mais de cima e colocasse mais perto da gente como aquele amigo, aquele pai amoroso, a gente não precisasse de artifícios para se conectar. Porque vocês sabiam que muita gente acha que só se conecta com Deus por atalho. Se lê a gente tem que, então, criar a hashtag DDD. Descagem direta para Deus. Descagem direta. DDD. A gente tem essa coisa da gente trazer Deus para mais próximo e sentir a espiritualidade quando a gente está sentindo dor, como se Deus fosse uma conveniência, mas Deus é permanência. Só que a gente tem que lembrar, como o Haroldo estava falando aí, da condição crística, da condição dos espíritos puros. Quando a gente volta um pouquinho na escala espírita,
senão tivemos uma conversa de 58 minutos sobre escala espírita, né, Haroldo? Tem 15 dias. Tem que ser muito maluco para ficar 58 minutos conversando sobre escala espírita, né, Haroldo? Como espírito imperfeito, a gente não consegue compreender e acessar as esferas crísticas, acessar esse ambiente espiritual. A gente não tem acesso, mas ele está conosco também. Não é que nós vamos até eles já estão aqui com a gente. Ô Jaime, isso é interessante, que o Emmanuel tem uma frase que é assim: a providência divina não se manifesta de modo mecânico, semelhante à operação da entrega do pão material, mas se manifesta como um sol que irradia. Olha a genialidade do Emmanuel. Porque se Deus distribuísse pão material, ele teria que te entregar o pão do Jaime. Aí esse aqui é o do Jaime. Esse aqui é o do Rossandro. Esse aqui é o do Haroldo. Valesca, toma o seu. Aí eu vou pegar o meu e falar assim: nossa, eu comi tudo, mas eu ainda estou com fome. O Rossandro ia comer metade e falou: não, já estou satisfeito. Então, nós temos a visão de Deus como distribuidor de pão, de um pedaço de coisas. Então eu imploro, eu suplico a Ele que me dê aquilo que eu delimitei. Mas o Emmanuel diz assim: ele é um sol que irradia. O que significa isso? Que ele está sempre irradiando o absoluto. A gente ele está sempre irradiando tudo. Eu capto o que eu dou conta e o que eu decidi captar. Porque às vezes eu dou conta de pegar 10 mil litros, mas eu decidi pegar só 1000 litros. Às vezes eu só dou conta de pegar 1000 litros e eu quero pegar 10 mil. Então, os espíritos crísticos estão sendo banhados pelo mesmo sol. Emmanuel diz isso lá no capítulo Amor do Pensamento e Vida. Deus ama da mesma forma tanto o verme quanto o anjo que o representa junto ao verme. Olha isso, né? Então, o verme e o anjo estão sendo banhados igualmente pelo amor divino. Pelo amor. Agora, evidentemente que o anjo consegue absorver mais do que o verme. Só para a gente ter uma ideia do que você está falando, assim, para ficar mais visual para as pessoas, né? Foi feita uma pesquisa recente na Universidade de Harvard que se a gente capturasse 1 hora da energia solar na Terra, a gente teria energia para alimentar o planeta um ano inteiro. Isso do ponto de vista material, né? Imagina esse exemplo que você deu, que Emmanuel coloca, né? Ou seja, Deus irradiando completamente. O Sol, por exemplo, a energia que está... O Sol está irradiando na Terra desde que a gente chegou aqui. E agora é que a gente está começando a capturar essa energia. E olha quantos milênios de caminhada. Então vamos olhar para nós, seres humanos, e perceber, poxa, o sol do Deus que nos criou irradia sobre as minhas almas desde que eu comecei a minha jornada evolutiva. Mas o meu espelho embaçado nem sempre consegue refletir. Então quando a gente chega perto de, talvez essa visão equivocada que faça com que você chegue perto de uma Madre Teresa de Calcutá e perceba nela uma capacidade maior de reflexão, lhe dê a sensação equivocada de que ela é mais amada. Quando, na verdade, ela é tão amada quanto você, né? Ela tem um conhecimento sobre suas fragilidades, mas, ao mesmo tempo, essa potência dela, que ela está desenvolvendo e capturar mais esse Deus, mais esse amor, ela inspira, né? Quando você, por exemplo, olha para alguém que conseguiu essa caminhada, aí a maturidade da alma que começa a cuidar de si e se amar. Ela não olha para esse que conseguiu capturar mais essa expressão da divindade e transmitir. Ela não olha com um sentimento de desgosto, um sentimento de se sentir menor, de olhar, poxa, ela conseguiu, ele conseguiu, eu não. Ela olha como um sentimento de, é uma vitória de um irmão que vai mostrar para mim, né? E a gente percebe, por exemplo, no discurso de Nelson Mandela, quando ele faz o discurso de posse, depois de quase 30 anos preso numa prisão que era menor que ele em altura, ele diz assim no discurso, lá no estado de Petrólea, né? As pessoas dizem para você, quem é você para ser grande? E eu pergunto, quem é você para não ser grande?
Bancar o pequeno não ajuda a ninguém, mas ao fazer a sua própria luz brilhar, você ensina para os outros que isso é possível. Então, o percurso no momento em que a gente consegue fazer isso, que a gente consegue enxergar, porque o que é o padrão que a gente tem, o padrão da inveja? O padrão da inveja é um padrão, no fundo, de lamento, de que o outro acessou uma coisa que também está disponível para nós, porque esse sol está irradiando constantemente, esse amor está irradiando constantemente, e porque o outro captou, eu achei que foi mais para ele do que para mim. E aí é muito mais fácil para o meu ego dizer assim, tá vendo? Ó, eu sou aí vem o discurso, né? Aí a gente sabe, tem espírita que com todo o padrão raciocinar da doutrina espírita vai dizer assim, não é porque eu fui ruim na outra vida, eu mereço isso, é porque eu joguei pedra na cruz, eu fui nazista. A pessoa, ela quer ser punida, ela prefere acreditar que ela não merece esse amor por algo que ela fez, porque ela não compreende o amor de Deus e a misericórdia infinita, como diz o profeta Jeremias de Deus, ou Isaías também. Ela prefere achar que ela está sendo punida do que ter o que Jonas vai dizer, trocar a culpa por responsabilidade, Haroldo, né? Ou seja, de que ela não está tendo a responsabilidade de construir o percurso de iluminação e de aceitação dela. E aí, isso é uma coisa que nós oscilamos muito, né? A gente tem dia que a gente está assim, olha, por que fulano tem e eu não tenho depois? Calma, né? A gente vê lá em Asaf, no Salmo 77, não quero dormir porque vejo a vitória dos ímpios e eu que sou homem bom, né? Aí depois lá no versículo 10, não, sou eu que estou... Né? Deus não mudou, é eu que estou vendo da forma embaçada as coisas. Deus é Deus, ou seja, o amor dele sempre foi o mesmo, é eu que não estou percebendo isso. Porque é como se a gente achasse também que Deus não amasse alguém que se equivoca. Como, por exemplo, agora no Brasil, que Deus não amasse os políticos, que as pessoas, nessa visão He-Man contra o Esqueleto, Thundercat contra o Munra, bem pobre do Brasil hoje em dia, bipolar, né? Acha que Deus ama o meu e que o outro tem que ser odiado. E essa visão de não amor próprio, ela se traduz nesses arquétipos do inimigo, que deve ser combatido, né? Que é do mal, que é do lado mal da força, que é a projeção da nossa sombra. Então, eu nunca vou amar a mim mesmo se eu apenas projeto minha sombra no outro e não vejo em mim, ou então se eu faço o movimento contrário, só vejo a sombra em mim e não vejo a do outro. É esse processo de nos perceber como irmãos iguais. Captação de energia solar diferente, né, Haroldo? Por percepção e crescimento, mas enquanto condição de filhos, para Deus, do verme ao anjo, são todos iguais. Agora, Rossano, você falou aí de Thundercat. Jaime, você que fala tão bem. Eu fiquei vendo Munra. Vai pedir para falar do Munra agora, né? Munra. Você falou Thundercat. Quem ousou me acordar do sono eterno? Não, sabe o que eu lembrei? Que a gente está se sentindo agora nessa pandemia mundial, nessa situação que está todo mundo, né, no cantinho do pensamento, né? Deus botou a gente agora para pensar. Nós estamos nos sentindo muito na caverna do dragão, isso que eu lembrei, né? Querendo voltar para casa, querendo voltar para nossa rotina. A gente falou aqui com o Haroldo também, com o Rossano, eu vou do supermercado, é uma produção, porque para mim é uma... Estou viva, sem corona, minha maquiagem está vencendo, minhas roupas estão eu tenho que falar com elas que eu estou viva. Então, vamos trabalhar a empatia nessa caverna do dragão que a gente está, Jaime. Pelo amor de Cristo, diga aí. Outra coisa, pediram só um minuto para eu avisar aqui que essa live está sendo transmitida pela Web Rádio Amiga Espiritual de São Borja, Federação Espírita Paraibana, TV7, Facebook, Instagram e o site, espiritismo.net e o YouTube da Comunhão Espírita de Brasília. E pediram para essas pessoas acessarem, dar o link, né, e favoritar todas curtir, compartilhar, dar o like, que a gente precisa, né? Não faz assim, gente, faz assim, dá um like. Senão a autoestima da gente fica comprometida. Pelo amor de Deus. Essa questão do like é muito vinculando aí com o que você está falando, Valesca. Eu acordei hoje com uma reflexão. A gente está guiando a nossa vida para receber mais likes ou para receber mais loves? A gente quer receber mais like ou mais love? Esse contexto aqui, um contexto diferente. Porque nesse contexto aqui, quando você compartilha, curte um canal espírita, uma live, você vai aumentando a relevância dele no YouTube e mais pessoas vão tendo
acesso e ele vai se ranqueando. É um algoritmo. E aí a gente está, como tem muita gente manipulando de uma forma tão bem feita o algoritmo no mal hoje em dia, a gente tem visto bastante isso, é uma forma da gente ajudar o bem a alcançar mais vidas. Mas a gente está mais preocupado com os likes na nossa vida ou com o love? Eu acordei pensando sobre essa frase, porque a gente está vendo muita live, muita informação, o fato de estar em casa, estar se preocupando com a gente mesmo, estar nesse período reflexivo, faz com que a gente também tenha um acesso a muita informação. Em especial, eu chamei recentemente, na live que eu fiz aqui, foi transmitida pela FEB TV com a Girlane, do projeto Escutatória, eu chamei isso estamos falando do momento do isolamento social, estamos falando do momento da pandemia, ou estamos falando do momento das lives. E não falando do momento das lives, porque a live é um negócio ruim, mas para a gente poder também entender que tem um universo de conteúdo que está sendo disponibilizado, e a gente tem que ter um cuidado muito grande para saber com que a gente está se conectando. Porque a questão da empatia agora, como a gente se comporta com o outro, é muito mais importante agora, como a gente está se comportando com a gente mesmo. O quanto a gente está se percebendo, se cuidando, buscando os alimentos espirituais para a gente, para aí sim a gente conseguir ajudar o outro, a gente conseguir estar bem. Isso não quer dizer que a gente vai consumir o conteúdo espiritual, que a gente vai consumir o conteúdo bom e a gente vai ficar bem o tempo todo, não. Porque o Rossandro fala bastante isso na live. Eu lembro que a primeira vez que ele falou, pô, não está acontecendo comigo ainda. Que é a variação de tristeza e alegria no mesmo dia. Acontece contigo, garoto? No mesmo dia você muda o humor, igual São Paulo muda o tempo, 4 estações no mesmo dia. E depois começou a acontecer isso comigo, sabe? Aí. Eu não estava desejando, não, viu, meu amigo? Era só para. Eu acho que não era praga, não, viu? Não era praga. Tanto que no dia que eu senti, eu liguei para ele. Eu falei, amigo, eu tô sentindo aquele negócio que você falou. Quando a gente tá triste, é bom a gente se conectar com os amigos. Isso é uma das coisas que é importante a gente fazer, além de estar consumindo conteúdo digital, é a gente se conectar com pessoas que a gente gosta, que a gente se sente bem, que a gente tem papos que são conversas produtivas, porque se a gente tomar cuidado, a gente vai lá na live lá do Saradão, da Saradona, que está mostrando a casa linda, que está mostrando que está tomando aquele chá detox, aí você acabou de tomar uma Coca-Cola que você estava... Dá lá pra Coca-Cola detox, né? Coca-Cola detox, aquela bem gelada. Com um pacote de biscoito recheado, tem que ser junto. Com um pacote, ontem eu tomei uma Pepsi, por sinal, para não dizer que eu estou fazendo propaganda. E aí a gente tem que tomar cuidado com aquela questão da vida comparativa. Porque se a gente se conectar com esse universo da aparência, o universo só da produtividade intelectual que está acontecendo, não é só live de sertanejo que tem um universo de live intelectual que está vindo assim na nossa cara com tudo, a gente começa a sentir coisas que não são bacanas. E aí, isso me lembra Obreiros da Vida Eterna. Eu conversei isso com o Rossandro e a gente, no outro dia que eu estava com o Haroldo, a gente bateu um papo sobre isso também, é que o acesso à casa transitória de Fabiano, que a gente lembrando do Obreiros da Vida Eterna, não entra lá quem está com a Bíblia debaixo do braço, ou os 5 livros de Kardec, naquela hora da invasão, sabe, gente? Na hora que tentam invadir a casa transitória de Fabiano, não entra lá quem está fazendo selfie com um corpo legal, não entra lá quem está com o melhor filtro, não tem filtro para entrar na casa transitória para poder acessar as esferas mais altas. Entra lá quem está de mão dada, louvando. E quando eu falo louvando, não é louvando, cantando só, reconhecendo Deus na sua grandeza. Entra lá quem está com o coração conectado, quem está arrependido, quem se reconhece. Então é muito mais importante agora que a gente entre nesse estádio de oração que o Rossandro falou, que é um lembrete do Emmanuel, do que a gente se preocupe em... Óbvio que a gente tem que cuidar do corpo, óbvio que a gente tem que se movimentar, óbvio que a gente tem que se alimentar melhor, mas é mais importante ainda que a gente se conecte com as coisas boas. Lembra do Pensamento e Vida? Quando ele fala lá que a gente se conecta e por meio da ressonância, se a gente está ressonando, se a gente está
emitindo boas energias, a gente vai em ressonância se conectar com as boas energias, com entidades espirituais e amigos também com essa energia boa. E se é o contrário também. Então a gente precisa buscar essa ressonância. Porque aquele acessozinho lá da área VIP do plano espiritual não vai entrar com a codificação embaixo do braço. Não vai o pessoal entrar está indo, sabe para onde? O pessoal está indo para Vilde. Very Umbral Personal. Very Umbral. Não entra, não. Se achar que é assim, vai baixar para outra. Desce direto, né? Nem fale, quando a gente lembra dos caldinhos, não quero nem pensar agora. Jaime, como é que a gente trabalha essa questão da empatia, meu bem, nesse isolamento, nessa alteração de humor, como você falou bem? Né? Valesca, é esse primeiro contato com a gente mesmo para se sentir bem, impulsionado. A gente já vê várias iniciativas, tanto individuais como coletivas, das pessoas tentando acessar o contato com o outro, de uma forma muito surpreendente, ainda causa um estranhamento na sociedade. A gente vê o bilhetinho lá no elevador falando que eu posso ajudar você se você não puder sair. Ontem eu postei lá no meu Instagram o vídeo do Barroada. Não sei se vocês viram. Você viu, né, Haroldo? O vídeo do Barroada. Barroada é um rapaz que vende cachorro-quente na frente do Colégio Salesiano, em Recife, e ele estava passando aperto, está passando necessidade financeira. É que a escola está fechada, né? A escola fechada não vende cachorro-quente, ele sustenta a família. Então ele foi para a rede social lá, mandou um vídeo no WhatsApp, muito triste, dizendo que estava precisando de ajuda. Os ex-alunos e os alunos fizeram uma vaquinha e ele começou a ganhar bastante dinheiro que dava para ele se sustentar. Quando chegou a uma determinada quantidade, ele fez um outro vídeo. E nesse vídeo, ao invés de ele dizer, não sei quanto tempo vai durar essa pandemia, eu não sei, eu vou deixar o pessoal continuar mandando dinheiro. Ele pedia, por favor, parem de mandar dinheiro, pessoal. Esse dinheirinho que entrou aqui já dá para sustentar minha família por um bom tempo. Se eu precisar de novo, eu falo com vocês, mas, por favor, parem de mandar dinheiro para mim. Esse tipo de coisa nos comove pela honestidade, pelo domínio completo das habilidades humanas, pelo acesso a um coração puro, que ele está dando uma aula no Instagram, as pessoas começaram a comentar, é o professor Barroada. Então, essas coisas vão sensibilizando a gente, porque ele foi empático com quem estava ajudando, quem estava ajudando foi empático com ele, e nós, tendo contato com esse conteúdo, com esses exemplos, também nos sentimos compelidos a ajudar. Então, o processo da empatia, eu falo isso, inclusive, no livro, que um gesto empático, um gesto do bem, ele tem a capacidade de se transformar em uma multiplicidade de movimento pelo bem. Então, essa prática da empatia, ela vai se dar quando a gente se conectar com esses interesses sublimes dentro de nós e reconhecermos que a gente pode também fazer pelo outro. Tomando cuidado, porque se a gente se conectar é a malhação, é a comida, é o detox, é a intelectualidade, e não aproveitar para a gente o coração vibrar melhor, a gente não vai conseguir acessar esse campo, que é o campo do amor próximo, né? Como Cristo nos ensinou. Haroldo, como é que você está vendo esse processo, a questão da solidariedade, porque cresceu muito, né? A gente hoje ajuda mais estando em casa do que quando a gente estava na rua trabalhando, indo para centro espírita, indo para templos. As pessoas estão ajudando mais, estão mais solidárias, né? Apesar de alguns dizerem, eu não posso fazer nada porque eu estou em casa. Mas se você começasse, cada pessoa ajudar o seu próximo mais próximo, já melhoram as coisas, né? Então, o que é que você tem observado entre os espíritas e os não espíritas? Vale, sabe o que eu tenho pensado? O Rossanto fez uma referência aí sobre o deserto. Tem uma frase de um padre ortodoxo, viveu mais ou menos por volta do século IV, que é Evrágio Póntico. É um grande autor, ele foi para o deserto, é um dos grandes pais da Igreja Ortodoxa, Evrágio Póntico. E ele diz assim, eu acho que essa frase dele, ele está se referindo ao deserto, ao Monte Athos, lá na Grécia, a aqueles homens e mulheres que decidiram, por uma série de conflitos, procurar um lugar deserto para encontrar-se, porque estavam absolutamente perdidos. Então, era uma estratégia histórica, que tinha o seu valor histórico e que
né? A gente precisa enxergar nessa perspectiva histórica. Mas ele diz assim, de todos os lugares do mundo, o mais tumultuado e o mais povoado é o deserto. Então eu diria, plagiando Evrágio Póntico, que de todos os lugares do mundo, o mais povoado e o mais tumultuado é a quarentena. É mesmo. É a quarentena. Por quê? Porque eu não vejo que tanta coisa tenha mudado externamente, sabe, Valesca? Eu acho que o que está mudando é a nossa percepção. Então vamos lá. As pessoas falam assim, mas a pandemia, eu estou na iminência da morte. E desde quando nós estivemos fora da iminência da morte? Vai todo mundo morrer. Desde quando? Desde quando? Mas nós estamos perdendo entes queridos. Mas pessoas estão perdendo entes queridos todos os dias. Milhões de pessoas estão desencarnando. Sempre foi assim. Não é? Tem até um vídeo engraçado, meme, né? É uma senhorinha simples, ela fala assim, graças a Deus, o exame do meu filho saiu, não é Covid, graças a Deus, é só dengue hemorrágica. É um áudio. Eu vi esse áudio. Então, simples, né? Vou só dengue hemorrágica. Então, nós sempre estivemos na iminência da morte, nós sempre estivemos com todas essas questões. O que esse deserto provocou agora é que ele colocou um baita de um espelho na nossa frente. Né? Então, a compulsão por comer, a gente só está vendo ela. A nossa ansiedade, ela só está sendo mostrada. O nosso absoluto enfoque no exterior, porque a gente quer sempre fazer, quer agenda, quer viajar, é natural, o mundo criou isso. Né? Agora a gente está vendo quanto que a gente estava totalmente focado no externo, né? Outra coisa que a gente está vendo agora, todo mundo quer falar, mas nem todo mundo tem o que dizer. Exatamente. Né? Então, esse é o problema das mídias sociais. Todo mundo quer falar. E todo mundo quer falar muito, a pessoa quer falar muito. Mas nem todos têm o que dizer. Né? E mais, tem coisas que não precisam ser ditas. Tem coisas que não precisam ser ditas. Então, hoje a gente vive assim, o glamour do óbvio. A pessoa faz uma live de 1h30 para te dizer o óbvio, que ela podia ter dito em 1 segundo. Não precisava de uma live, podia ser no story. E ela transforma aquilo, pega aquela polpa de suco e coloca 5.000 litros d'água naquilo. Né? Então, mas o que é isso? É a revelação do nosso interior, né? E aí eu me lembro, até separei aqui, só para encerrar essa fala minha, você está falando isso, porque a solidariedade também sempre esteve presente. Nós somos solidários, nós somos empáticos. Esse é o nosso estatuto genético, espiritual. Nós somos, o Jaime fala isso muito bem no livro dele, quando fala dos neurônios espelhos. Nós somos construídos para amar e para ser empático. Né? O Santo fala tanto isso. A gente não consegue viver, por exemplo, sem perdoar. Né? O Santo fala, guardar mágoa é vomitar dentro da Tupperware e colocar na geladeira. A gente não foi feito para ter mágoa. A gente não foi feito para odiar. A gente não consegue, você não consegue viver por muito tempo magoado, com inveja, com baixa autoestima. Nós não fomos psiquicamente construídos para isso. É muito tóxico ficar assim. É muito tóxico. Então tem o capítulo 8 do Pensamento e Vida, eu vou ler só o primeiro parágrafo, o Emmanuel fala assim, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Então, independente de YouTube, de Facebook, de Instagram, a grande rede social é o pensamento. É o pensamento. E a gente não consegue enxergar porque é uma matéria sutil. Está num outro plano de vibração.
mas nós já estamos absolutamente conectados em regime de comunhão, segundo princípios de afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Associação. Então, não tem como. Qual que é o segredo aqui? O segredo é a afinidade. É o que você vai sintonizar. É o diol lá, né? Qual que é a frequência que você vai escolher, né? Porque ninguém escolhe, por isso que o deserto é o lugar mais tumultuado e povoado. Por isso. Passa por nós, mesmo na meditação, mesmo em silêncio, mesmo orando, passam por nós todos os pensamentos da Terra. E é como por isso está que passando aqui agora, todas as ondas eletromagnéticas, todos os canais, tudo está passando aqui agora. Mas a gente está aqui sintonizado nessa live. A gente tem recebido muito e-mail e mensagem de pedidos de socorro, depois que a gente começou as lives e essa quarentena, e tem o trabalho do atendimento fraterno também, lá na comunhão, de pessoas pensando seriamente em suicídio. E algumas, como um e-mail que eu abri ontem, falando para mim que pensou nisso, aventou essa possibilidade, mas resolveu se dar uma chance. Nossa, que bom. E estava tentando ouvir palestras no YouTube, ler, mas estava fazendo, mas não estava conseguindo a conexão. Então, vocês como grandes oradores, e Rossano, psicólogo, Jaime, que trabalha também a empatia, o que a gente pode orientar essas pessoas? Não é fácil. Quem tem problemas emocionais está bem pior nessa época, a gente sabe disso. Quem não tem, já está, né? Tem dias que a gente acorda chamando Jesus de Genésio, irritado. Então, o que a gente pode dizer para essas pessoas, para esses irmãos tão queridos, que não têm consciência de como são amados, né? Por Deus, pela espiritualidade, até pelo seu próximo, para eles tirarem esses pensamentos da cabeça, gente? Quando o Haroldo cita esse padre, né, e fala do deserto como lugar muito povoado, exatamente porque no silêncio, todas as nossas vozes interiores que o mundo exterior cala, através de todos os vícios que a gente pode imaginar, não falando do vício como um julgamento moral, mas assim, todos os apelos externos que nos fazem fugir do interior, que vai desde um shopping a ver série demais, até drogas. Então, todas as coisas que fazem com que a gente atenda apenas as demandas do mundo externo, não que elas não devam também ser atendidas, mas quando a gente atende apenas as demandas do mundo externo, a gente deixa de escutar o mundo interno. Quando a gente escuta o mundo interno, vem muitas vezes essa angústia, essa dor, e esse sentimento de imerecimento de estar vivo, ou a angústia de estar vivo. Então, somente a capacidade de desenvolver um sentimento de que Deus ama é capaz de salvar um indivíduo nesse momento. Quando a gente estuda, por exemplo, eu comecei a ler todos os estudos feitos sobre as pandemias anteriores, né? Gripe espanhola, gripe russa, peste negra, a peste dos ratos em Londres, o que aconteceu pós Primeira e Segunda Guerra Mundial com a coletividade humana e o psiquismo humano, porque eu preocupado com a quarta onda da pandemia, que é a onda psicológica, que é a onda de saúde mental, que é a degradação profunda da saúde mental, né? Então, o que acontece? Essa solidariedade que a gente está vendo, que ganha mais cor, muito dessa solidariedade, ela tem a ver com o sentimento de defesa da coletividade, porque você se sente unificado pela dor. Então, as pessoas que após isso vão continuar, elas vão ter aprendido no processo. Eu meio que fiz uma divisão assim, sabe, Haroldo, de Jaime e Valesca? Eu coloquei o grupo dos despertos, pessoas que estavam com consciência desperta, que já vinham fazendo algum trabalho de busca de si mesmo, de autoconhecimento, seja através de uma meditação, da terapia, de uma busca religiosa mais significativa, mais lúcida, mais profunda, né? Ou fazendo yoga, enfim, todas as estratégias de acesso à consciência e de conhecer-se. Essas pessoas, elas não estão sofrendo tanto quanto a grande multidão dos que estavam dormindo. Que é o que consciência de sono, Joana vai chamar pessoas que vivem de comer, dormir, sexo e fugas, todas as formas de fuga. E o grupo dos espertos, que é aquele grupo de espíritos extremamente atrasado que quer manter o mundo naquele padrão vibratório, extremamente egoísta, narcísico e tal. Então, esse grupo, o que é a transição?
A transição, no fundo, o grupo dos despertos tem que aumentar para a balança dos despertos aumentar a força para os espertos diminuir a intensidade, porque a metade, grande maioria, continuará dormindo. Só que como eles tendem a seguir um movimento, se a gente mudar o padrão da balança, a gente puxa. Então, qual é o nosso compromisso? É despertar consciências. A pessoa que está em casa e começa a sentir esse despertar de consciência e entra em um processo de dor a ponto de querer tirar a própria vida, ela só vai poder evitar esse pensamento quando ela olhar para essa sombra, quando ela olhar para todo esse lugar, olha, inclusive seja a ela mesma ou o passado dela, né, essas pessoas com que ela conviveu, com um sentimento de compaixão, de acolhimento. Assim, você é esse ser mesmo, mas como a Lu estava dizendo assim, incondicionalmente amado. Você pode até nem sentir. Acho que a gente tem que pensar assim, eu não estou sentindo esse amor, mas eu sei que ele me ama, então o que eu vou fazer agora? O meu propósito de vida é sentir esse amor. E olha o ganho que a gente tem, inclusive para a gente diminuir um pouquinho essa toxicidade de divisionismo no planeta, no ambiente político. É porque só uma pessoa que é capaz de sentir que, apesar de ser quem é, amado incondicionalmente, quando ela consegue os primeiros movimentos da sensação desse amor, ela percebe uma outra verdade. É que se ele me ama desse jeito, ele ama aquela pessoa que eu odeio do jeito que ela é. Então, onde cabe esse meu ódio? Onde cabe o meu ódio, por exemplo, para o pai que eu acho que me abandonou, para a mãe que eu acho que não foi a mãe que eu gostaria de ter. Lembrando lá do capítulo do Evangelho, o capítulo lá que diz assim, mesmo aqueles pais que não cumprem aquele papel como deveríamos, ainda assim cabe honrá-los, né? Mas assim, ou eu olho para esse passado sem acusação, olho com acolhimento e penso assim, foi o que foi possível para eles, era o que eles tinham, era o repertório. Sabe aquela música do Djavan? Eu cito muito nas palestras dessa música, para essa queixa de falta das pessoas, né? E eu dizia muito para os pacientes no consultório, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Sabe o que aqueles pais tinham? Então, eu estou cobrando de quem, meu Deus? Eles geralmente me deram mais do que tiveram. Então, eu paro de olhar para esse passado com acusação. Aí aquela dor diminui. Aí eu começo a entender que parte da minha dor é porque eu vivia acusando eles. Quando eu paro de acusar, eu paro de me acusar. E quando eu paro de me acusar, eu paro de exigir. Olha só, eu deixo de acusar o passado, eu deixo de ser mais exigente e acusador de mim mesmo e deixo de ser mais acusador e exigente dos outros. Eu baixo minha expectativa fantasiosa de que pessoas do presente tenham que cumprir o papel do passado que não foi cumprido, deixo de criar expectativa nos outros, olho para mim diante de toda a dor, toda a angústia, tanto que não é somente hoje em dia, a própria academia já acolheu essa ideia da vulnerabilidade. Você vê a obra de Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, Mais Forte que Nunca, que é aquela ciência social americana que faz um TED Talk e se torna um fenômeno mundial, vendedora de livros no mundo inteiro, que ela vai estudar a fragilidade humana e percebe que aqueles indivíduos que reconhecem essa vulnerabilidade, eles são fortes. Então, o que é um indivíduo que está pensando em se matar? É um indivíduo que fez um profundo diagnóstico da vulnerabilidade com um tom acusatório e não com compaixão por si. Então, digamos assim, ele entrou numa fase difícil que muita gente nem entrou, porque tem muita gente que ainda não está com pensamento desse tipo, porque ainda não teve a coragem de fazer esse mergulho. Talvez até com medo de passar por essa etapa. Mas ele precisa ficar. Porque a etapa da culpa, lá como a gente viu lá em André Luiz, nas predisposições mórbidas, quando ele vai lá no capítulo sobre predisposições mórbidas, é que aquele sentimento de acusação, ele só serve como indicativo. Passou disso e estabilizou, ou seja, ficou na culpa, passa a ser patológico. Quando ele indica um processo a ser mudado, a zona de remorso, como ele vai chamar na obra, quando ele indica a zona de remorso, ele indica um núcleo a ser trabalhado. E não um ser que, ao identificar isso, merece ser destruído. Né? Porque a gente sabe que mesmo a consciência de que nós não nos destruímos não impede, por exemplo, de um espírito se suicidar. Porque não é uma mera consciência do ponto de vista intelectual, como a gente estava discutindo, embora seja uma partida do processo, mas é sobretudo uma aceitação incondicional de si, como incondicional é o amor de Deus por nós. Muito legal. Valesca, e assim, a gente está falando porque isso tem aumentado muito, né? Então, se tiver alguém nos assistindo aqui e estiver pensando em suicidar,
Eu só queria te dizer, para você que está pensando nisso, né, que, na verdade, talvez você não queira se matar. O que você está buscando é matar a sua dor. E se nós tivéssemos a certeza de que a morte iria acabar totalmente com a sua dor, eu pularia junto com você. Mas eu te digo, nós todos, nós 4 aqui, temos certeza de que você vai passar pela morte, a dor original que está te motivando a suicidar, ela vai continuar do mesmo jeito, e você vai agregar dores ainda maiores. Dores ainda maiores. E a gente sabe, nós 4 aqui sabemos. Ninguém está te julgando, ninguém está te condenando. A gente sabe a dor de ser abandonado, a gente sabe a dor de um fim de um relacionamento, a gente sabe a dor de uma doença grave, a gente sabe a dor de um revés financeiro, a gente sabe a dor de perder um ente querido. Essas dores são o que nos tornam humanos. Todos nós estamos, cada qual, carregando a sua soma de dores. Então, se você está pensando isso, talvez seja importante você erguer os olhos e começar a olhar um pouquinho para o lado. Não estou desmerecendo a sua dor, não estou comparando a sua dor. Porque a sua dor é única porque, olha, você não pode sentir a minha dor. Você só pode sentir a sua. Então, não estou pedindo para você comparar. Mas eu só estou te dizendo que estamos todos nós aqui com as nossas dores e é possível viver com elas. E é possível construir uma coisa diferente com elas. Você está vendo aí o Rossando falar, você está vendo o Jaime, você está me vendo falar, e talvez você não saiba a nossa história de dor. Você não saiba o que nós tivemos que passar para ter a segurança hoje de falar. Você não sabe. Mas uma coisa nós podemos te dizer, né? A gente conseguiu conviver com essa dor e construir um desfecho diferente. Uma possibilidade diferente. E eu acredito que você também pode. Você que está aí nos ouvindo, está querendo suicidar, eu tenho absoluta convicção. Aliás, eu tenho 2 convicções. A primeira é de que você é imortal. E isso eu tenho absoluta convicção mesmo. Por experiência. Você vai viver. E segundo, eu tenho convicção de que você pode conviver com essa dor. Você pode conviver com ela. E vou até te dizer mais. Se você aprender a conviver com essa dor, você vai se tornar uma pessoa muito mais saborosa. Porque a pior coisa que tem é uma pessoa que não passou por dor nenhuma. Ela é uma pessoa superficial, ela é uma pessoa que não tem gosto, insípida, não tem sal. A pessoa que enfrentou uns trancos, ela tem uma luz, ela tem um sabor, ela é mais ela aprimorou, sabe? Ela é Masterchef. Ela conseguiu equilibrar os sabores. Até o azedo e o amargo. Porque todos temos um azedo, um amargo, e é bom, né? Se for só doce, dá diabetes em todo mundo. É bom equilibrar os sabores. Então, acredita nisso. Dá uma chance para as possibilidades. Porque eu acho que todos aqui já passamos por cada perrengue, né? Uhum. Sim. O tamanho que essa dor tem hoje não é o tamanho que ela vai ter amanhã. Hoje a sua dor tem um tamanho. E hoje eu tenho certeza que você pode achar que ela é maior do que você. Amanhã, se você der uma chance, você vai ser maior do que ela. Ela não vai continuar nesse tamanho. E porque à medida que você cresce,
À medida que você se reinventa, a sua dor é redimensionada. Eu não estou dizendo que ela some, ela nunca vai sumir. Escuta, eu não estou te fazendo promessa vã. Eu não estou te prometendo ilusão. Sua dor nunca vai sumir. Mas ela vai ser redimensionada, porque você vai ficar maior do que ela. Não é? Exatamente. O Santo conta várias histórias. É tanto que eu olho para a minha adolescência, hoje eu acho graça de dores que me desequilibraram. Nem parece, né? Hoje eu olho para experiências que eu vivi, que eu achei que eu não ia sobreviver, e os amigos sabem disso? Os amigos aqui sabem disso? Hoje eu olho para isso e eu falo... Café pequeno. Café pequeno. A gente sapateou no abismo tantas vezes, né, Haroldo? A gente sapateou no abismo, assim, a gente olha para o passado e pensa assim, mas olha só, se eu não tivesse tido a paciência de 1 segundo, se eu não tivesse suportado perdido. Mais 1 segundo, todo o projeto de amor de Deus em mim, todo o investimento em mim feito, eu tinha desperdiçado, pelo menos momentaneamente, né? Se eu não tivesse suportado 1 segundo a mais de dor. Então, o que a Haroldo está pedindo aí, que a gente também pede junto? Suporta 1 segundo a mais. Porque quando passa esse segundo, acontece que você olha para o passado e vê como você saiu mais fortalecido. E aqui a gente vê muito hoje, inclusive tem até um vídeo meu falando sobre isso, uma experiência minha de ficar numa janela pensando em pular, né? E a gente olha hoje e pensa assim, poxa, se essa dor que naquela época eu achava que era insuportável, eu não tivesse suportado ela, eu não teria desenvolvido a competência de suportar a mais complexa dor que vem depois da vida. Então, não entende a dor como um capricho sádico de Deus ou da natureza ou da existência para te torturar, mas para te fortalecer, para te forjar, né? Não entende, por exemplo, que um pássaro que está tentando sair de uma casca de um ovo, bicando ela, não entende aquilo como tortura, mas como preparação para a competência de se alimentar depois. Não olha o casulo que está temporariamente impedindo que a borboleta voe como um processo masoquista ou como sádico da existência, mas como um processo que esse esforço feito para poder abrir o casulo é que finalmente dá competência para o voo. Então o que a gente está pedindo aqui Haroldo está pedindo, todos nós concordamos, aguenta um pouco, porque a única coisa que também nós acreditamos, além de que a gente é imortal, de que vai passar, é de que a gente vai voar e sair mais forte. É essa a experiência humana, é o mito do herói, é o arquétipo do herói. Não existe um herói na história humana, em qualquer uma delas, desde um gibi, né, até os grandes heróis, que não tenham passado por significativas cotas de dor, que superou, e isso sim transformou num super-homem, numa super-mulher. Nunca foi uma capa, nunca foi um poder mágico, mas o poder de enfrentar, de suportar a dor. Talvez esse mundo que promessa felicidade constante, como se fosse fast food, tenha criado uma visão infantil de não suportar as frustrações. Todos nós, diariamente, temos que suportar um conjunto de frustrações. É isso que é a vida humana, é isso que é a experiência, é isso que nos fortalece. Que tudo passa, assim, né, Rossandro? Exatamente. Eu estava pensando, eu estava lembrando aqui, Deus nos ama pelo que nós podemos nos tornar, pela nossa história, inclusive a nossa história futura, e não pelo que estamos vivendo. E às vezes a pessoa está com tanta dor e ela não se sente digna da vida, do amor de Deus. E aí, quantos relatos a gente tem, e o Haroldo falou sobre isso, eu conheço muita coisa das histórias de algumas dificuldades que vocês passaram também, e o quanto fortalecido você sai de uma grande dor. E eu tenho um artigo que eu falo da antifragilidade do espírito imortal, que eu falo sobre isso, o quanto nós, depois de passarmos por uma experiência muito dolorosa, nós saímos muito maior do que nós éramos. Agora, para acreditar nisso, quando a gente está sofrendo com a dor, é muito difícil. A gente só vai conseguir acreditar nisso lembrando que Deus nos ama, independente do que estamos sentindo, independente do que fizemos de errado também, porque Ele acredita na nossa história. E depois de toda essa dor que essa pessoa está passando agora, vindo com essas ideias suicidas, pensando que já não vale a pena continuar, ela pode canalizar esse aprendizado para que um dia ela seja muito maior. Canalizar essa transformação para maior. E maior não é maior
ser famoso, maior não é maior na comparação com as redes sociais, com as coisas que a gente vê, maior é ter essa capacidade de interpretar os eventos, como o Haroldo tão bem falou, e dizer, olha, isso é menor do que todo o amor que Deus depositou para que eu seja quem eu sou. Qualquer dor não é maior do que o poder de Deus, do que o amor de Deus. Não existe dor maior do que o amor de Deus dentro de nós. E a gente precisa lembrar disso e se conectar com Deus, lembrando desse ponto. Uma coisa que vocês falaram, muito legal aí, o Haroldo falou, a dor, ela não vai embora. Você aprende a conviver. Uhum. Eu perdi um filho aos 17 anos, vítima de acidente, né? E era o que mais era afinizado, tinha mais afinidade. E eu sou espírita, eu estava já trabalhando tudo, mas coração de mãe eu aprendi que na hora da dor não tem religião. Então eu pensava assim, por acreditar na outra vida, como a gente acredita, todo dia eu pensava, só hoje eu vou ficar bem para ele ficar bem. Depois eu me entendo com Deus. Aí no outro dia de novo. Aí Deus chegava perto de mim, aí vamos fazer as pazes. Não, agora não, quero conversa não. Estou pensando aqui nele. Aí eu comecei a fazer cartas para ele, depois transformou-se num livro e tal, porque eu acreditava que eu tinha que ser mãe de filho vivo é muito fácil. Mas ser mãe de um filho que já foi para a vida verdadeira é muito difícil, porque tem a posse, você quer ele aqui, porque Deus fez isso. Então, esse amor que eu tenho por ele me ajudou a conviver com a dor até hoje, e depois eu fiz as pazes. Não é que eu tenha brigado com Deus, mas eu depois compreendi, né? Ele é um pai nosso, assim, ele deu a oportunidade de eu ser mãe aqui na vida física, 17 anos daquela criatura iluminada, e essa técnica que eu usei de somente hoje eu vou ficar bem, eu vou refletir, eu vou pensar nele, foi me ajudando. E o tempo é um sábio mudo, como Maíse Braga fala muito nas palestras. Com o tempo, você sabe que ela não vai desaparecer. Mas você aprende a conviver, se torna uma pessoa melhor em algumas coisas, às vezes não melhor em outras, você fica mais arredia e tal. Mas, é como o Haroldo fala, ela nunca vai sair de dentro da gente, mas ela torna a gente mais forte. Eu queria aproveitar que Haroldo fez uma fala bem direta para quem está pensando, né, em se matar. E eu queria fazer uma fala para quem está junto de alguém que está pensando em se matar. Eu queria que a gente pudesse entender que nesse momento a vida está dizendo claramente que diante de uma dor tão coletiva como essa, somente uma ação coletiva e somente um cuidar do outro, que é uma forma de também aprender a cuidar de si, é que pode nos salvar nesse processo. Porque, às vezes, o indivíduo está com tanta dificuldade de olhar para si com amor e com esperança, que nós precisamos emprestar a visão que nós temos dessa pessoa. A gente nunca pode desistir de dizer para ela que a gente ama ela. A gente nunca pode desistir de emprestar ao outro o olhar mais lúcido que a gente tem. É mais fácil olhar com mais lucidez o outro do que a gente. Nunca desista de dizer a essa pessoa que ela tem importância para você. Nunca deixe ela acreditar sozinha que ela não vale a pena e que ninguém vai sentir falta. Diga a ela que é mentira isso. Que você vai ser muito afetado pela ausência dela. Em média, de 3 a 7 pessoas são totalmente afetadas por alguém que não teve condição de ficar aqui. Então nós precisamos dizer para essa pessoa, eu sei que você está acreditando piamente que não vai fazer falta, e talvez seja uma verdade para você, mas para mim não é uma verdade, você vai fazer falta. Para mim, a sua ausência vai provocar um buraco imenso, e vai me passar e vai me levar um custo muito grande para me redefinir como pessoa. E não estou dizendo isso de forma egoísta, você ficar só para eu ficar bem, não. É porque é importante que você fique, porque fica melhor a vida com você. Eu não vou querer que você volte a sorrir enquanto você não conseguir, mas às vezes eu não vou ter o que dizer para você. Às vezes não vai ter uma palavra definidora que faça com que você queira ficar, mas deixa eu pelo menos ficar perto de você, para que você saiba disso. Não caia naquele discurso fácil de que quem vive ameaçando não faz. Faz sim. Então não desiste das pessoas. Nós não estamos aqui para desistir, porque hoje possa ser que seja essa pessoa que esteja pedindo socorro e amanhã pode ser que seja você. Então nós precisamos cuidar dos nossos amados, dos nossos amores. Precisamos cuidar dos nossos amigos. Precisamos cuidar uns dos outros.
Porque Deus ama os homens através deles, é através de nossos gestos, da simpatia, como o Jaime tão bem estuda e coloca, é desse olhar. Então precisamos, nesse momento, mais do que ver uma live minha, ou de Haroldo, ou de qualquer grande pesquisador, mais do que uma terapia ou qualquer outra coisa, alguém que ama junto do coração de alguém que está se sentindo imerecedor do amor, é muito mais terapêutico do que qualquer medicamento que você possa imaginar. Não que ele não precise tomar quando é necessário, não que a terapia ou a meditação, qualquer recurso não seja necessário, mas nada substitui o amor de quem está perto, de quem Deus colocou na nossa existência. E para você que acredita que não tem ninguém que faria isso por você, e que talvez até de fato, não posso negar, você tenha construído o percurso da tua vida a chegar a um ponto que você acredita que ninguém fisicamente faria isso por você, escuta no teu coração Deus falando. Porque mesmo que todo mundo te abandone, mesmo que ninguém mais te suporte, mesmo que todas as pessoas tenham nenhuma capacidade de estar perto de você e ouvir a tua dor e o teu discurso, Deus, esse sol que Haroldo lembrou que Emmanuel coloca, emana o tempo inteiro, está do teu lado, dizendo, filho, só mais um pouquinho, filha, porque você vem, mas no tempo que eu, como pai, decidi para você voltar para os meus braços. Que legal. A gente tem recebido muitas perguntas até agora também sobre o humor na quarentena. O que é que vocês dizem como espíritas e você psicólogo, Jaime, como ótimo escritor sobre antes que a gente acabe, acho que a gente está com 5 minutos aí de live ainda. Como trabalhar esse humor? Porque a gente mesmo, o Rossano mesmo falou naquela live que a gente fez, né, Rossano? Ficou mal, aí oscila. fez meditou e nada, e foi arrumar os livros. Eu mesmo faço faxina para ver se melhora. Então, como a gente controla isso, minha gente? A gente tem que aceitar a oscilação. Vou falar rapidinho para os meninos falarem. A gente primeiro tem que aceitar a oscilação, que é muito humano. Eu tenho dito que é muito normal estar normal em tempo de anormalidade. Então a gente tem que aceitar essa oscilação. Não tem que estacionar nela. A gente tem que aceitar a angústia, não tem que estacionar na angústia. Tem que aceitar muitas vezes, porque inclusive como espíritas nós sabemos, às vezes a gente está até bem, mas no momento que a gente está vivendo agora, em que tudo ficou mais claro, mais explicitado, além desse espelho que Haroldo falou, é como se fosse um espelho com lupa. Sabe aqueles espelhos que a gente vai olhar e aí aparece aquele cravinho lá aqui que a gente usa, mais ou menos isso? A gente tem uma explicitação tão grande que nesse momento, às vezes, chega a ser desconfortável estar confortável. E a gente, às vezes, sente a dor humana, a angústia humana. E aí a gente tem que estar nessa perspectiva. Então, a gente precisa comemorar também. Teve um amigo meu que fez um aniversário virtual. Ele disse assim, gente, me permitam comemorar a vida. Eu sei que tem muita gente que talvez até não tenha o que comer agora, mas ficar mal não é solidariedade. Solidariedade é, inclusive, ficar bem para poder ajudar melhor. Se existem náufragos no mar precisando de ajuda, não é mergulhando sem saber nadar que eu vou conseguir ajudar. Alguém tem que chegar na praia para resgatar. Então nós precisamos também manter os nossos momentos de alegria, porque é da vida. No isolamento social, ou quando nós voltarmos, nós vamos ter momentos, nós vamos, como a Haroldo estava dizendo, sempre aconteceu, nós vamos enterrar pessoas que nós amamos, e nós vamos para uma maternidade receber alguém que nós vamos aprender a amar muito profundamente. Vai ser da vida. Vamos permitir que todas essas emoções, com todo o colorido e repertório, continuem chegando e engrandecendo o nosso coração. Haroldo, o que é que você diz aí para essa alteração de humor da gente? Não, é isso que o Rossano falou. Olha, as emoções, elas passam por nós. Elas passam. De manhã é tristeza, na hora do almoço é uma angústia, à tarde é uma alegria, no crepúsculo é uma esperança, elas passam. A gente precisa aprender a acolher essa nossa humanidade. Nós fomos educados por séculos num padrão que isso é bom, isso é ruim. Existe o humano e existe o que está em excesso, o que está em falta. Nós temos que buscar o equilíbrio. Não há equilíbrio quando a tristeza vai embora e eu não tenho mais tristeza. Não há equilíbrio quando eu não sinto angústia. Não há equilíbrio quando eu não sinto
inveja. Todas essas emoções, elas têm seu papel. Elas só passam a ser tóxicas quando elas estão em excesso ou quando elas faltam. Por exemplo, um perigo. Uma pessoa que não sente medo nenhum. É um perigo. Né? Então, olhar para as emoções, deixa elas passarem. Né? Deixa elas passarem. Né? E para encerrar, Valesca, que você deu o depoimento aí do filho, né? Eu estava vendo um filme que, para mim, é o melhor filme que eu já vi na minha vida. Né? E a tradução está até equivocada, que é um filme com Will Smith que chama Beleza Colateral. Eles traduziram por Beleza Oculta. Né? Uhum. É tão bonito porque o efeito colateral, ele é um efeito simultâneo, mas subordinado. Então você tem um elemento principal, e aí surge um efeito colateral, que é simultâneo, mas ele é subordinado a esse. Então é para a gente não esquecer que toda dor tem um efeito colateral, que é uma beleza colateral. E a gente não pode deixar de perceber a beleza colateral de tudo. De tudo. É o que Paulo dizia, né? Tudo dá graça, né? Então até no humor, não deixa de perceber a beleza colateral da tristeza. Não deixa de perceber a beleza colateral da angústia, a beleza colateral né? Porque as emoções são mecanismos para que a gente aumente a nossa adaptabilidade. Adaptabilidade. Uma pessoa que sempre se sentisse confortável, ela está com uma megalomania, ela está com alguma coisa que não está legal. Né? Se ela está sempre satisfeita consigo mesma, então alguma coisa está fora de lugar. Né? Então, é fácil? Não. Não é fácil, mas é possível. Então é isso que o Santo falou, acolher a nossa fragilidade. Você não veio aqui para ser Deus, tem espírito achando que veio aqui para ser puro, para ser espírito puro. Aí eu acho ótimo que o Santo até falou isso, tio, eu vou falar mais assim direto. Aí o espírito fica assim, meu irmão, Jesus abençoe nossas vidas. Quando o espírita começa e-mail assim, eu morro de medo. Porque espírita introduz o e-mail com essas falas, você pode saber que no meio ele vai te destruir. Porque é um teatro. Né? É um teatro. Os espíritos puros, eles são puros porque eles são puros. Não é porque eles estão fazendo um teatro de palavrinha. Meu irmão Rossandro Klinger. Sabe? É um negócio... Então, assim, acolhe. Acolhe. E aliviou minha consciência, porque eu mando usar para o pessoal e faço, ei, oi, tudo bem? Não sei o que. Bom dia, irmão, Deus te abençoe. Aí a pessoa geralmente faz bom dia também para você, porque eu esqueci de dar. Então... Tem que treinar empatia, né, Jaime? É verdade. Foi e voltou, Jaime. Fala agora, meu irmão, suas palavras. Querido. Eu caí aqui, gente. Fiquei só ouvindo vocês pelo YouTube. Uma pergunta, seu humor mudou na hora da queda? Não, você voltou igual, né? Só para manter a frequência. Voltei igualzinho. Eu estava ouvindo o final quando o Rossandro estava falando da gente ficar atento, quem está por perto, se você está perto de alguém que está com ideias suicidas e etc. Eu caí naquele momento. Mas eu queria trazer como uma reflexão final a questão da escuta. Eu fiz essa live com o pessoal da Escutatória, da Federação Espírita Pernambucana, na terça-feira passada, terça ou quarta, que hoje em dia a gente não sabe mais nem que dia é hoje, né? Mas um desses dias, falando sobre a importância de nós escutarmos melhor. Porque eu achei muito bacana quando o Haroldo falou sobre o tumulto da quarentena, do barulho que nós estamos ouvindo agora. Por incrível que pareça, apesar de ter menos carros nas ruas, apesar de termos menos tumulto na sociedade, até a natureza tem gostado bastante desse de estarmos mais quietinhos, mas no meio desse tumulto, desse barulho todo que faz ensurdecedor, que faz na nossa cabeça quando estamos sozinhos, é bem importante que a gente tire primeiro tempo para escutar nós mesmos, compreender o que o nosso corpo está sentindo, como nós estamos
nos sentindo em relação a algumas coisas, como, por exemplo, como é que a gente se conecta quando a gente vai ver TV e notícia, ter horários para a gente separar e saber quando é que a gente vai se alimentar desse tipo de coisa que é bem importante, e também ter tempo para ouvir o outro, porque várias pessoas nos dão um sinal de que elas não estão tão bem, que elas estão fragilizadas, e a gente vê que quanto maior o tempo que a gente vem passando, quanto mais passa o tempo, mais as pessoas vão experimentando novas ondas de emoções. E aí você vê a negação, você vê pessoas angustiadas querendo que o comércio abra, que as coisas comecem a funcionar, que tudo volte ao normal. Aí tem gente falando em novo normal, em novas percepções. Eu acredito que a gente não precisa se conectar com nenhum tipo de previsibilidade do que vai vir depois. É muito importante a gente se conectar com o que a gente está sentindo agora e extrair o máximo de poder em controlar a nossa saúde mental também. E aí a saúde mental, que é uma palavra muito da moda, mas é importante, para a gente poder refletir em como a gente está alimentando a nossa rotina. Como é que a gente vinha alimentando também a nossa rotina? Para a gente poder perceber que existem outras coisas que são muito relevantes na nossa vida que estavam esquecidos. Perguntei à minha sogra recentemente, qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Uma pergunta clichê, mas uma pergunta importantíssima para a gente começar a se propor a fazer outras coisas, como os cientistas hoje estão nos alertando, que é o Long Learning Journal, que é a gente vai viver mais. Vivendo muito mais tempo, teremos que nos reinventar, teremos que aprender outras coisas. Então, esse tipo de aprendizado vai causar alguns estranhamentos. Vai causar um estranhamento se a gente começa a se interessar por outras coisas, se a gente começa a falar sobre outras coisas, porque a sociedade está mais preocupada em expor, hoje em dia, a gente está mais preocupado em expor o amor, expor as coisas. A sociedade das mídias sociais tem sido muito sobre a exposição, e muito menos sobre o ser, aquela coisa do parecer ser maior do que o ser. Então, talvez seja o momento da gente começar a pensar mais naquele love do que no like, lembrar que a gente precisa encontrar essa paz de espírito, essa conexão com Deus, para a gente poder serenizar o coração. E essa serenidade do coração, ela vai acontecer quando pararmos de comparar a nossa felicidade real com a felicidade irreal que as pessoas colocam nas mídias sociais. Vai aparecer quando nós formos capazes de, no meio desse barulho todo que estamos vivendo em quarentena, silenciarmos isso tudo para poder escutar um pouco mais o nosso coração, e quando nos conectarmos com as pessoas que nós amamos. Porque agora o que mais importa é a gente buscar essa conexão com quem a gente ama. Seja por live, por FaceTime, por qualquer tecnologia, que é o que é possível agora, porque não importa o meio. O que importa é o coração, efetivamente. Esse é o momento da gente usar o coração, já que tudo parece que está mais limitado ao nosso redor. Eu penso nisso, sabe, Valesca? Gente, a gente está chegando aqui ao fim. Passamos. Coração aqui para todo mundo. Gratidão a todos vocês. Queria pedir ao público para seguir, assinar os canais, principalmente TV7, que está nos transmitindo, Facebook, Instagram e site, Comunhão Espírita, Federação Espírita Paraibana, todos esses canais que estão transmitindo, a Intelitera no Facebook, né, a editora maravilhosa dos livros, e agradecer de coração a vocês três por ter disponibilizado esse tempo no domingo. Hoje é domingo, viu, Jaime? É domingo, né? Só para você saber. Amanhã é segunda. Desejar uma semana de luz e paz para todos vocês que estão nos assistindo, para vocês três aqui que são seres de luz. Gratidão. A gente engana bem, viu, Haroldo? Você viu? Ela acha que a gente é ser de luz. Rapaz, se vocês forem de luz, aí eu Rossandra, a gente é iluminado, só não tem luz própria. Ó, eu vou mostrar para você como eu não sou ser de luz. Vê só. Quando eu ligar aqui, olha só. Preste atenção. Tá vendo? Olha aqui a minha luz.
Por isso que eu estou falando, a gente é iluminado. Tá. Só não tem luz própria. Tem. A gente tem que acreditar nisso, senão a gente vai pensar o quê nessa época da comparação? Eu faço Sandra Haroldo e Jaime, não sou iluminado, eu sou o quê? Não, tá vendo? Não, vamos começar lá de novo. A gente não é ser de luz, não, mas a gente é bem divertido, viu? Eu gostei. Eu gosto de vocês por isso. É a nova doutrina, é o novo espiritismo, é o novo autoconhecimento. A religião do futuro vai ser essa, vai ser o autoconhecimento, vai ser o autocuidado e o autoamor. Bom mesmo é tomar café com essa turma, viu, Valesca? Quando você tiver a oportunidade, tomar um cafezinho com Haroldo, comer uma macaxeira com roçando, que é banana, na verdade, ainda bem que avisou antes. Era uma banana cozida aqui em casa no café da manhã. Já entendi essa macaxeira. Isso não, já, isso é banana cozida. Eu não como banana, ainda fico, eu fui salvo, cara, né? Ainda bem. E o Haroldo tá me ouvindo contar, viu? É, com certeza. Eu não vou fazer inveja, mas eu fiz uma feijoada defumada hoje para o almoço para comemorar. Não, agora foi inveja. Agora babou aqui, tá? Agora encerrou a live. Não é suco detox, não, viu, gente? É feijoada. Não, é o caldo detox da feijoada, porque Deus disse alimentai-vos. Eu acho que ele disse isso em algum lugar. Porque os espíritas estudaram, amai-vos, instruí-vos, mas estão só no alimentai-vos, entendeu? Exatamente, gente. O feijãozinho é bom. Agora, negócio de banana cozida eu não gostei, não. Eu tô com Jaime, é melhor uma macaxeira. Mas é tão gostoso, gente. A banana cozida é muito bom. É a cartola aí, que é uma sobremesa maravilhosa. Então. Eu sou nordestina, de manhã a gente toma caldo de costela com nata. Aí pesou. Então, muito obrigada. Um beijo. Beijo, gente. Deixa eu falar aqui um furo, que em breve teremos live no canal da Intelitera com autores para falar sobre seus respectivos livros. Então, vamos se preparando aí. Simbora. Instigar vocês. Intelitera, não faz com Intelitera. Intelitera, eu sou nordestina, não é Intelitera. Intelitera. Tem mais novidade aí vindo pela Intelitera, mas eu não vou contar agora, não. Tem novidade. Coisa vindo aí, viu? Não pode dar spoiler. Não pode dar spoiler, ele vai me matar, né? Não vou falar nada. Intelitera. Eu vou prestar atenção no acento. Se me chamar no direct, eu vou contar. Eu não sou baú para guardar segredo. Eu vou imediatamente pro seu zap agora. Jornalista, você dá um furo desse hoje. Muito obrigado, meninos. Deus abençoe. Tá. Beijo, beijo, Jaime. Beijo, gente. Saudade de vocês, hein, gente? Valesca. Bom domingo também, meu querido. Dá um beijo na Priscila. Mas nós vamos Benjamin aí, gente. Outro na Priscila. Temos que voltar ao normal, gente. Com graça de Deus. Beijo na Janine. Valeu, gente. Beijo, querido. Tchau. Tchau.